Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 17 de novembro do ano da graça de 2021. Voltando ao nosso texto de Hebreus, capítulo 8, hum, e antes mesmo de entrarmos no assunto específico, lembrar, amados, que a carta aos Hebreus é um extraordinário texto que, obviamente, vai muito além daquilo que nós estamos a conseguir aprofundar pela quantidade e a profundidade do ensino e da revelação de Deus aqui presente, e, portanto, obviamente, temos que assumir a incapacidade em aprofundar tudo aquilo que Deus nos está a dizer. No entanto, estamos ao longo do texto a perceber, de uma forma geral, o contexto da carta, o contexto do ensino e olhar a um ou outro pormenor do texto, e certamente o Senhor nos dará outras oportunidades para voltar a este texto. Mas a carta aos Hebreus é uma constante comparação entre a realidade da antiga aliança com a realidade da nova aliança. E uma boa parte desse contraste, dessa revelação em contraste entre uma e outra, é feita através de um aspecto muito particular das duas alianças que tem a ver com o sacerdócio. Curiosamente, eu vou-me repetir, amados, creio que é um daqueles aspectos que nós não temos valorizado, não temos considerado. Eu, pelo menos, tenho que reconhecer a minha limitação em compreender a profundidade e a seriedade daquilo que de facto Cristo é como nosso sacerdote. E nós vemos logo desde o início, Jesus é apresentado como superior aos anjos, Jesus é apresentado como superior a Abraão, que para os hebreus é o pai da nação, Jesus é superior a Moisés, que foi aquele com quem Deus falou e revelou e trouxe a lei. Jesus é apresentado sempre como uma excelência no exercício do seu sacerdócio, comparado a Melquisedeque, aquele símbolo, aquela imagem simbólica da perfeição no que diz respeito ao exercício do sacerdócio, muito superior ao exercício do sacerdócio na linhagem de Arão. E é constante esta revelação e esta apresentação da diferença que existe entre estas duas experiências, que nos vai permitindo compreender o que Deus nos está a dizer. Mas como base de tudo isto, obviamente, está a realidade de termos dois pactos, duas alianças, dois contratos. E no passado domingo eu estava com os irmãos a considerar de uma forma mais particular, de uma forma mais específica, esta realidade de que, de facto, nós temos um contrato com Deus. Nós temos uma aliança, um pacto com Deus. E houve um primeiro pacto e agora estamos num segundo. E nós temos que entender e assumir a realidade de estarmos nesse pacto. Entretanto, amados, compreendendo e procurando compreender o que estamos a viver, vamos pensar um pouquinho juntos. Imaginemos que nós somos os primeiros outorgantes de um contrato com alguém. Por exemplo, um contrato de trabalho. Contratamos alguém para prestar serviço para nós. Fazemos um contrato, somos os primeiros outorgantes, fazemos o contrato com um segundo outorgante, que é o prestador de serviços. Nesse contrato definimos todos os aspectos referentes ao exercício da função, descrevemos qual é o seu trabalho, a sua remuneração, o horário, todos os pormenores, todas as responsabilidades e benefícios que o trabalhador tem quando no exercício destas funções para connosco. Vamos imaginar que esse segundo outorgante, ao fim de algum tempo, não cumpre o contrato, falha, e nós vemos-nos obrigados a fazer aquilo que, em linguagem legal, se chama resolver o contrato, ou seja, anular o contrato. Rasgamos o contrato, acertamos o que temos que acertar em termos das contas ou do aspecto legal desse contrato que ele próprio observa, e, obviamente, seguimos a nossa vida. E creio eu que numa situação normal nunca mais voltaríamos a contratar alguém que, tendo feito um contrato connosco, não cumpriu. Pois é, irmãos, pensem comigo. O que é que Deus fez connosco? A humanidade, de uma forma geral, o povo de Deus, de uma forma particular, falhou no primeiro contrato. Falhou redondamente. O texto é muito claro em nos lembrar isto. O versículo 7 diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscar lugar para uma segunda. A primeira tornou-se inútil porque o povo quebrou os aspectos
presentes naquele contrato. O que é que Deus fez connosco? Fez um novo contrato, muito melhor do que o primeiro, com muito mais benefícios. Mas isto é um daqueles paradoxos do Evangelho. Numa situação normal, Deus não quereria nenhum contrato, nenhuma aliança, nenhum pacto connosco. Mas o que Deus fez foi exatamente o contrário. Fez um novo contrato. Fez um novo contrato com muito mais benefícios para nós. Tornou este contrato muito mais intenso, é verdade, mas muito mais vantajoso para nós, se é que podemos usar esta linguagem neste assunto. Amados, de facto foi isto que Deus fez. Deus dá-nos a graça e nós estamos nesse tempo de graça de sermos parte de um contrato muito melhor do que o anterior. Aliás, o versículo 6 lembra-nos isso, que este contrato que tem Jesus como sumo sacerdote, sempre a imagem do sumo sacerdote, é instituído e fundado sobre promessas muito melhores do que as primeiras. Como é que nós não havemos de considerar seriamente a nossa vida em função deste contrato? Ele que é, obviamente, uma manifestação superior e excelente do amor de Deus para connosco. Como é que nós não devemos dar atenção aos termos deste contrato? E aqui, amados, precisamos de repetidamente ser exortados, todos nós, à necessidade que temos da palavra. Esta palavra que são os termos, que são a revelação de Deus para nós, para o exercício bom, excelente e o cumprimento deste contrato nas nossas vidas. É um desafio, amados, é verdade, mas precisamos de o considerar seriamente. Precisamos de o considerar seriamente. Esta aliança que Deus firmou connosco agora, que obviamente, amados, obviamente tem esta característica, lembrávamos isso no domingo, tem esta característica que, tal como Deus diz lá no versículo 10, é algo que parte agora de dentro de nós, pela ação do Espírito Santo do Senhor. Ele, como ele usa esta imagem no versículo 10, ele registra os termos deste contrato no nosso próprio coração, na nossa mente, para que de dentro de nós possa ser produzido uma transformação, uma realidade tal que nos permita ter esta intimidade com Deus. Não mais no modelo imperfeito da velha aliança, mas numa realidade absolutamente extraordinária da nova aliança. E certamente, amados, certamente, um aspecto muito importante desta nova aliança prende-se exatamente com isto: relacionamento. Aliás, este é sempre o assunto desde o início, a forma como Deus se relaciona connosco, a forma como nós nos relacionamos com Deus. E não há dúvida, amados, que a velha aliança era muito limitada neste relacionamento. A nova aliança é extraordinariamente benéfica para nós no que diz respeito a este relacionamento. E um dos aspectos tem a ver, por exemplo, com o templo, com o lugar de adoração. Está a ser desafiante compreender isto ao longo deste texto, amados. Por favor, orem por mim. Preciso que o Senhor me dê a graça de entender e poder partilhar e podermos juntos compreender este aspecto importantíssimo da nova aliança. Amados, amanhã e na sexta não teremos estes momentos de reflexão em virtude de eu estar a ajudar na preparação do centenário, da celebração do centenário em Água de Madeiros. Peço desculpa por isso, mas é a forma também de servirmos ao Senhor desta forma. Entretanto, logo teremos o nosso tempo de estudo bíblico. Vamos continuar a estudar a Carta aos Colossenses aqui e também o tempo de oração. A todos desejo um dia muito abençoado e que possamos experimentar de uma forma intensa esta nova aliança nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.